Sauda, amada igreja, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos sentindo falta de muitos irmãos hoje, né? Falta cansado, será? Do calor, da chuva de ontem, né? O pessoal emendou. Mas, queridos, louvado seja Deus, porque estamos aqui nessa noite. E nós só estamos aqui por causa de Cristo. Só estamos aqui porque um dia Deus nos amou de tal maneira que Deus nos enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se não fosse Cristo, nenhum de nós estaria aqui nessa noite. Não haveria salvação. Continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, irmãos, tem estado conosco todos os dias. O Senhor é quem nos sustenta, amém? Estamos aqui. Sei que, sempre que eu olho aqui, eu percebo, né, o cansaço, né, da semana, né, de muito trabalho intenso. Mas estamos aqui, irmãos, porque Cristo nos sustenta. O Senhor está conosco e as suas misericórdias se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu convido os irmãos, nessa noite, a abrir comigo a Escritura em Colossenses, no capítulo 1. Nós iremos dar continuidade a uma série de sermões em alguns textos que abordam um dos 5 solas da Reforma. Como nós começamos no domingo passado, nós falamos sobre sola Escritura, ou somente a Escritura, certo? E hoje nós iremos falar sobre solus Christus, ou somente Cristo. Não sei se os irmãos perceberam. Inclusive, nós meio que cantamos, né, o cântico, né, baseado nesse texto, e a liturgia, os cânticos foram muito voltados para a pessoa de Cristo. Colossenses capítulo 13, ou capítulo 1, a partir do versículo 13. Os irmãos acharam? Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem na leitura. Eu acho que eu coloquei aqui, ó. Certo? Os irmãos que não têm Bíblia aí, de repente está sem a sua espada, podem acompanhar ali, ok? A palavra de Deus diz assim. Vamos fazer uma leitura alternada desse texto até o versículo 22? Eu vou ler o primeiro, os irmãos o segundo e assim sucessivamente. Colossenses 1, a partir do versículo 13 até o versículo 22, a palavra do Senhor Deus diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pedir que o nosso irmão Wendel faça uma oração pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite por intermédio da sua santa e bendita palavra.
Amém. Queridos, como nós falamos no domingo anterior, esses 5 lemas da Reforma, na verdade, eles são lemas contemporâneos. Eles não são da época da Reforma, necessariamente, muito embora eles representem muito daquilo que foi a Reforma. E nós sabemos que a Reforma, embora os livros, né, didáticos aí do ensino fundamental e médio, colocam a Reforma até como um movimento mais financeiro, político, né, econômico, social. Na verdade, ele foi um movimento teológico. Lembremos que naquela época não havia essa divisão, Igreja Católica, Apostólica Romana e Igreja Evangélica. Não havia essa divisão. Havia apenas uma igreja. E essa igreja havia se afastado tanto da Escritura que muitas pessoas se levantaram, entre elas Martinho Lutero, como nós conhecemos, João Calvino e vários outros que nós chamamos alguns pré-reformadores, né? Depois alguns reformadores e até pós-reformadores, vindo com esse apelo de retorno à Escritura. A igreja havia se afastado muito da Escritura, principalmente com relação à sua autoridade. Porque chegou um momento que a igreja ela passou a falar assim, a igreja tem autoridade. E essa autoridade, para muitas pessoas, né, nos dias da Reforma ou antes da Reforma, era uma autoridade intrínseca, como se a própria igreja tivesse em si mesma autoridade. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós não temos hipótese alguma como afirmar isto, porque a autoridade da igreja ela não é intrínseca. A autoridade da igreja, claramente na Escritura, ela é derivada. Derivada de onde? Da Escritura e do próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, o movimento da Reforma ele foi um movimento teológico que marca o retorno da igreja à Escritura. E esses solas, ou esses 5 solas, por que a palavra sola? Justamente como uma forma de protesto, para dizer que a autoridade não é da igreja em si, mas a autoridade é da Escritura. Somente a Escritura é a nossa única regra de fé e de prática. E naqueles dias a igreja afirmava o seguinte, não é só a Escritura. A igreja também, a palavra da igreja, ela tem autoridade assim como a Escritura. Isso é um absurdo do ponto de vista da própria palavra de Deus. Por isso, somente a Escritura. Naquela época havia a venda de indulgências, lembram que nós falamos no domingo passado? Ou seja, se estavam vendendo a própria alma das pessoas e se falava naquela época, né? E Lutero ele escreve isso nas suas 95 teses, que cada moeda que tilintava, né, na caixa era uma alma que saía do purgatório. E Lutero até critica a figura do Papa, dizendo assim, já que o Papa tem essa autoridade, essa generosidade para tirar as pessoas, as almas das pessoas do purgatório, por que ele não faz apenas como um gesto de bondade, de generosidade? Por que a igreja tem que cobrar por isso? Então, se reafirmou essas verdades. A igreja precisava ser reformada. Irmãos, a igreja sempre vai precisar ser reformada, porque sempre haverá coisas que nós precisamos nos santificar, haverá sempre coisas que nós precisaremos corrigir nas nossas vidas, porque nós somos a igreja e nós somos extremamente imperfeitos. E nós precisamos, irmãos, em primeiro lugar, olhar para a Escritura, como nós vimos no domingo anterior. E o segundo lema da Reforma é justamente quanto à autoridade. Nós cremos que somente em Cristo há salvação. Somente em Cristo que nós temos autoridade, porque o próprio Jesus diz na grande comissão, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. O que Jesus está dizendo? Olha, como eu conquistei, tenho toda a autoridade, então eu transmito a autoridade para a igreja, para ela ir e pregar o evangelho a toda criatura. Infelizmente, irmãos, como nós vimos no domingo passado, há muitas pessoas em muitas igrejas passando deste evangelho para outro evangelho. E muitas das vezes esse novo evangelho ou falso evangelho, ele diminui a pessoa e a obra de Cristo. E às vezes há muitos profetas dos nossos dias que têm mais autoridade que Cristo. Dia desse foi até cômico, né? Parece coisa de TikTok, né? Engraçado, né? Um profeta, né? Aquele bombadão, né? Que fala assim, eu sou o maior profeta do Brasil.
E ele, se gaba como se a autoridade fosse sobre ele. Mas, na verdade, irmãos, nunca é sobre nós, é sempre sobre Cristo. Se Cristo não estiver sendo tudo na nossa vida, então, irmãos, nós só podemos concluir que nós estamos longe de Deus. É isso que a mensagem do somente Cristo vai nos mostrar. E era justamente esse erro de rebaixar a pessoa e obra de Cristo que estava prejudicando a igreja dos Colossenses. Havia naqueles dias uma heresia que pairava, que rodeava a igreja de Colossos, chamada de heresia colossense. Já ouviu falar nela? E essa heresia era uma mistura de muitas coisas. Era uma mistura de filosofia, certo? Grega. Era uma mistura de cerimonialismo judaico, porque eles queriam praticar também a circuncisão, e sem a circuncisão ninguém poderia ser salvo. Era uma heresia mística, porque aquelas pessoas que sustentavam aquela heresia falavam que tiveram sonhos, visões, e até alguns anjos as visitaram. E havia também aquela coisa do ascetismo, né? Aquele tratamento rigoroso do corpo. Ou seja, essa heresia colossense era o que nós chamamos hoje de sincretismo religioso ou de ecumenismo, onde junta-se um pouco de cada coisa. Se você é judeu, pode vir. Se você é protestante, pode vir. Se você é da Umbanda, se você é católico, você pode vir, mistura tudo e está tudo bem. O que importa para Deus é o coração. Já ouviu falar nisso? E era exatamente essa heresia, irmãos, que rebaixava a pessoa de Cristo, que Paulo combate ao escrever essa carta. E ele começa elogiando a igreja de Colossos pela sua fé, pela sua esperança, pelo seu amor. Paulo ora, ainda no capítulo 1, para que aqueles irmãos entendessem qual a vontade de Deus, para que eles vivessem de modo digno do Senhor. E agora Paulo vai dizer que a única forma de nós vivermos de modo digno do Senhor, vai depender do nosso relacionamento com Cristo. Vai depender de quem é Cristo para nós. E eu gostaria de perguntar, primeiramente a você, quem é Jesus para você? Qual o seu relacionamento com Ele? Porque Jesus diz, olha, se vocês ouvirem aquilo que eu digo, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Logo, se nós não temos tido comunhão com Cristo, nós temos sido falsos discípulos. É muito sério isto. Então, a primeira pergunta é, quem é Jesus Cristo para você? Porque muitas pessoas, elas até creem na existência de Cristo, mas elas vivem como se Ele não existisse. Muitas pessoas até falam, eu amo a Jesus, mas não quer viver como Ele viveu, não quer andar como Ele andou. Muitas pessoas falam, eu sou apaixonado por Cristo. Tem música assim, né? Eu sou apaixonado por Cristo. Mas não tem coragem de vir para a escola dominical, de vir para a igreja, para a reunião de oração. Eu sou apaixonado por Cristo, mas eu não me envolvo na obra de Deus. Eu não tenho tempo para Deus. Será que esse amor é um amor verdadeiro? Será que nós temos de fato amado ao Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração? E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele escreve essa parte falando da supremacia de Cristo. E ele vai nos dizer, irmãos, que Cristo precisa ser tudo na nossa vida. Como eu disse no início, sem Ele, nenhum de nós estaria aqui nessa noite. E eu gostaria de tirar rapidamente alguns ensinamentos a respeito desse tema, somente Cristo. Esse é o tema da mensagem nessa noite. E o primeiro ensinamento, irmãos, que nós aprendemos no texto é que somente Cristo liberta. Não é isso que diz o versículo 13? Vamos ler juntos esse versículo? Leiamos. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somente Cristo, irmãos, é capaz de libertar o homem do império das trevas. E a ideia de que Ele nos libertou, a ideia ela é muito forte, é como se Ele tivesse nos arrancado do império das trevas. Somente Ele, irmãos, é capaz de proporcionar salvação ao homem. O homem, pelos seus próprios méritos, ele nunca vai se chegar a Deus, porque a Escritura nos afirma que somente em Cristo
a verdadeira libertação. Aqui está o princípio da nossa salvação. Todos aqueles que não foram salvos ainda em Cristo, eles se encontram no império das trevas. E somente Cristo é poderoso para tirar-nos de lá, para resgatar o homem de lá. Deus nos liberta porque diz que Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Sabe por que Ele nos liberta do império das trevas? Porque Ele nos ama. Porque o Senhor, Ele olha para a nossa miséria espiritual e se compadece de nós. E Ele nos ama por causa do seu grande amor e compaixão para com os seus filhos amados. E é interessante, irmãos, quanto nós não aproveitamos e não pensamos o quanto que nós somos privilegiados, porque nós fazemos parte do império das trevas. Pensa o que é isso? É alguém que está debaixo da condenação de Deus. É alguém que está indo para o inferno. É alguém que vive sem Deus no mundo. E quem vive sem Deus no mundo não tem esperança. Quem vive sem Deus no mundo não tem uma alegria plena, porque tudo depende das circunstâncias da vida. E quando chegam os maus dias, nossa vida desmorona sem o Senhor. Agora imagina, esse Deus que nos ama, Ele nos liberta em Cristo do império das trevas. E agora nós fazemos parte do reino de Deus. Nós éramos filhos das trevas, agora nós somos filhos de quem, irmãos? De Deus, em Cristo. Que privilégio, irmãos, fazermos parte do povo de Deus, propriedade de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes. João capítulo 8, versículo 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há liberdade, irmãos, sem Cristo. Somente em Cristo pode dar essa verdadeira liberdade. Infelizmente, muitas pessoas, elas falam assim: eu não vou ser crente, ou eu não vou passar para crente, porque eu vou perder minha liberdade. Já viu alguém falando assim? Eu não vou poder fazer as coisas boas desse mundo. Eu não vou poder desfrutar disso. Eu não vou poder ir para as festas. Eu não vou poder mais ficar utilizando deliberadamente bebidas alcoólicas ou drogas, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, como se isso de fato fosse liberdade. Mas isso não é liberdade. Na verdade, isso é uma profunda escravidão, porque elas não conseguem se libertar dessa vida. Elas são escravas do pecado. Elas são escravas desse mundo caído, desse mundo inteiro que jaz no maligno. Elas são escravas da sua própria natureza pecaminosa. E não há nenhum ser humano capaz de tirá-las de lá, a não ser uma só pessoa. Somente Cristo pode libertar do império das trevas. Essa é a verdadeira liberdade. Liberdade que agora nos permite lutar contra o pecado, dizer não para o pecado e dizer sim para as coisas de Deus. Reagir positivamente para a palavra de Deus, para as coisas de Deus e querer viver para a glória do seu nome. Somente Cristo, irmãos, pode nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe liberdade sem Cristo. Só existe escravidão do mundo, do pecado, de Satanás, da nossa própria natureza pecaminosa, a não ser que Cristo nos liberte do império das trevas. O segundo ensinamento, irmãos, no texto, é que somente Cristo redime os pecadores. Versículo 14, vamos ler juntos? Leiamos. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Redimir significa pagar um preço de uma dívida. Qual é o preço da nossa dívida? Nós pecamos e o salário do pecado é a morte. Todos nós, sem Deus, sem Cristo, estamos condenados à morte eterna.
Estamos condenados a passar a eternidade longe de Deus, longe da presença de Deus, longe da comunhão com Deus. Mas diz o texto que em Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados. Significa que Cristo pagou o preço desse resgate. Cristo nos comprou para o Pai e agora nós somos sua propriedade particular. Alguém precisava pagar o preço. E talvez alguém pergunte, por que eu não podia pagar o preço? Nós conseguimos cumprir perfeitamente a lei de Deus? Há alguém dentre nós aqui que não cometa pecado? Então nós não temos como pagar pelos nossos próprios pecados, porque nós não conseguimos cumprir a lei de Deus plenamente. Estávamos todos condenados, mas Cristo, irmãos, pagou o preço no nosso lugar, pelo nosso resgate. Nunca devemos nos esquecer, irmãos, que esse preço foi altíssimo. Eu sei que nós falamos, e é verdade, que nós somos salvos pela graça, não é isso? O que é graça? É favor imerecido, é pela graça. Para nós é de graça, mas para Deus, irmãos, não é de graça. Custou o sangue do seu próprio Filho na cruz do Calvário. Não foi de graça. Diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Essa é a mesma palavra do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas diz a palavra assim, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Foi o sangue, irmãos, ele é precioso, porque somente o sangue de Cristo era capaz de fazer esse resgate, e o Senhor em Cristo perdoa os nossos pecados. Não foi de graça para o Senhor. Ele enviou o seu único Filho, sem defeito. Diz a palavra de Deus que ele se esvaziou, né? Assim que a Escritura ensina. O que significa dizer que o Senhor se esvaziou? Significa que ele continuou sendo rei, mas que ele abriu mão de ser tratado como tal. Ele continuou reinando sobre todas as coisas, mas ele abriu mão de ser tratado assim. Por quê? Porque ele nos ama. Não havia outra razão para Cristo se fazer carne. Ele era Deus. Todas as coisas ele criou, ele é eterno com o Pai. Estava lá na comunhão santa, perfeita, com as demais pessoas da Trindade. Ele não precisava, irmãos, se esvaziar. Ele não precisava se fazer homem. Ele não precisava nascer de uma mulher pecadora. Ele não precisava ter uma vida difícil. Ele não precisava ser tão humilhado como ele foi. Mas por que ele fez isso? Para nos resgatar e perdoar os nossos pecados, irmãos. Todos os nossos pecados são perdoados em Cristo. Tão grande é o poder de Deus em Cristo, no sangue de Cristo, para perdoar os nossos pecados. Pastor, e aquele pecado que eu ainda nem cometi? Sei lá, daqui a 10 anos eu vou pecar. Aquele pecado que você vai cometer daqui a 10 anos também já foi pago por Jesus na cruz do Calvário, pelo seu sangue. Somente Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. Cristo morreu em nosso lugar, e por causa dele é que nós somos e estamos aqui nessa noite como pessoas que foram redimidas e perdoadas dos seus pecados. Somente Cristo pode redimir os pecadores. E o terceiro ensinamento é que somente Cristo reflete perfeitamente a imagem de Deus. Versículo 15. Vamos ler juntos? Leiamos. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível significa que é somente através de Cristo que nós podemos, irmãos, nos achegar ao Pai.
É somente por causa de Cristo. Se nós tivermos comunhão com Cristo, se a obra de Cristo for aplicada a nós pelo Espírito Santo, aí sim nós temos acesso ao Pai. Lembra que quando Cristo morre na cruz, o véu é rasgado de alto a baixo. O que isso significa, irmãos? Que todos nós que estamos aqui temos livre acesso a Deus. Mas nós temos um mediador, não temos? Quem é o nosso mediador? Jesus Cristo. Ele é a imagem, ele reflete perfeitamente a imagem de Deus. E quando eu pensava sobre isso, eu lembrei do texto de João, capítulo 14, quando o Senhor Jesus está ali naquelas palavras de despedida, ali preparando os seus discípulos, porque horas depois ele iria passar pela cruz. E ele escreve aos seus discípulos, e ele fala, olha, eu estou indo para o Pai. E aí diz o texto, João 14, 8 e 9, replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Felipe está dizendo assim, se o Senhor nos mostrar o Pai, pronto, nós já estamos satisfeitos. Por que o Senhor não nos mostra o Pai? E o que Jesus responde a Felipe e aos demais apóstolos? Respondeu-lhe Jesus, disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Irmãos, nós não chegamos a Deus por intermédio de Cristo, porque Ele nada revelou mais a respeito do Pai do que o Filho. Ele é o ápice da revelação de Deus a este mundo. É claro que o Antigo Testamento todo apontava para Cristo, apontava para Deus, mas quando Cristo vem, como Paulo diz aos Gálatas, na plenitude dos tempos, ninguém revelou mais sobre o Pai do que o seu Filho, Jesus Cristo. E por que isso foi tão relevante nos dias da Reforma? Lembre-se que eu falei no início, que a igreja também tinha um caminho para o Pai. Ela vendia salvação para as pessoas e era simples. Era só depositar algumas moedinhas e estava tudo certo. Se tivesse alguém que já tivesse morrido, estivesse lá no purgatório, uma doutrina que foi inventada pela própria igreja, era só colocar a moedinha lá que a salvação estava garantida. Alguns tempos atrás, havia igrejas vendendo salvação, tinha até um papel que você assinava, e você poderia comprar a sua salvação, mas a Escritura diz que somente Cristo pode nos conduzir a Deus. Irmãos, o nosso dinheiro não pode nos conduzir a Deus, o nosso intelecto, os nossos bens, o nosso status social, as nossas obras, os nossos méritos, nada disso é capaz de nos conduzir a Deus. Somente Cristo, irmãos. Somente através dele. Somente por meio dele. Quando Jesus está consolando os seus discípulos, ainda no capítulo 14, agora é Tomé. Tomé diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você quer Deus na sua vida, você só conseguirá através de Cristo. Somente Cristo pode nos conduzir a Deus. Nós vamos ao Pai, ou vemos o Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Somente Cristo. Somente Cristo. O quarto ensinamento, irmãos, são 10, tá? Aguenta aí. Somente Cristo é o Criador e governador de todas as coisas. Somente Cristo é o Criador e governador de todas as coisas. A partir do versículo 15. Vamos ler do 15 ao 17? Leiamos.
Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Todas as coisas só vieram à existência por causa de Cristo. Ele estava lá na criação, com o Pai, com o Espírito, e todas as coisas foram criadas por Ele. Nada veio à existência sem o Senhor Jesus Cristo. Até as coisas invisíveis, e talvez você esteja se perguntando, o que são essas coisas invisíveis? Possivelmente ele está falando aqui dos anjos. Ele está dizendo que não apenas a criação em si, mas os próprios anjos, tudo veio à existência por causa dele. Diz João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo está dizendo, irmãos, que Cristo reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Paulo está dizendo, irmãos, que nada está fora do lugar. Talvez para nós, seres humanos, você olha para esse mundo e fala assim, tá uma bagunça só. Está tudo fora do lugar. Talvez, de um ponto de vista meramente humano, esteja mesmo. Mas se cremos num Cristo que governa, que reina, nós entenderemos. Inclusive, o texto que nós lemos apresenta ele como o soberano dos reis da terra. É aquele que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. E qual é a implicação disso para a nossa vida? Total, irmãos. Porque nada acontece na nossa vida sem que esteja debaixo do controle soberano de Deus. E se nós cremos e se somos filhos de Deus, sabemos que tudo vai terminar bem para a gente. Tudo vai dar certo. Tudo vai ser maravilhoso lá no final, não é verdade? Quem nos garante isso? Cristo, o Criador e governador de todas as coisas. E quando eu estava pensando nesse ensinamento, eu lembrei de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, quando Cristo acalma aquela tempestade. Lembra disso? Sobrevém aos discípulos uma grande tempestade. E onde que Jesus estava no momento da tempestade? Estava dormindo. E Marcos diz mais, estava dormindo sobre o travesseiro. Já estava no conforto lá. Depois leia Marcos lá e você vai ver, estava tranquilo, dormindo, e os discípulos vêm diante dele. E no versículo 38, alguém diz assim, mestre, não te importa que pereçamos? Você já falou isso para Deus? Diante de um momento de angústia, diante de um momento de tristeza, diante de um momento de desespero, aquela crise de ansiedade terrível, e você está desesperado, e vem aquele aperto no peito, e você está angustiado, e você está sofrendo, e você talvez esteja no fundo do poço, e às vezes nós chegamos diante da presença de Deus, e falamos, o Senhor não está nos vendo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo aquilo que eu estou sofrendo? O Senhor não está nem aí para mim? Né? Porque os discípulos, quando eles perguntam assim, não te importa que pereçamos? É como se eles estivessem dizendo assim, o Senhor não está nem aí para a gente. Porque nós estamos desesperados. Nós estamos angustiados, nós vamos morrer. E eles perguntam, o Senhor não se importa com a gente? O Senhor não se importa que a gente pereça? Irmãos, talvez alguns de nós aqui já falou isso para o Senhor. Em oração, Senhor, eu tenho te buscado, eu tenho lido a tua palavra, eu tenho estado em oração, eu tenho clamado ao Senhor. O Senhor não se importa que nós pereçamos. Mas lembra o que Jesus fez. Jesus, já que acordaram ele, né? Ele chegou lá e como ele reina
ele tem todo o poder sobre a sua criação. Ele fala assim: mar e vento, passa. E tudo ficou em paz. E fez-se grande bonança. Por quê? Porque o soberano dos reis da terra estava dentro daquele barco. Cristo, que tem todo o poder. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. Estava naquele barco, ele fez grande bonança. E depois ele chega com seus discípulos e diz assim: como que vocês são tão tímidos? Como que vocês não têm fé? Como que vocês não confiaram em mim? Eu estou aqui. Da mesma forma, irmãos, saber que Cristo, que somente Ele é Criador e Governador de todas as coisas, isso deve nos trazer conforto também, porque sabemos que nunca estaremos sozinhos, que aquele que nos ama, que aquele que nos redimiu, que aquele que nos libertou do império das trevas, Ele continua com a gente em todo o tempo, em todos os momentos. Nós nunca, irmãos, estaremos desamparados. Porque nós podemos? Porque nós somos fortes? Não, é porque Ele reina, é porque Ele tem todo o poder, irmãos, e haverá de cuidar de cada um de nós. Melhor dizendo, está cuidando de cada um de nós. E no último dia, como nós lemos em Apocalipse, durante a liturgia, Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E viveremos para sempre com o Senhor. Em último lugar, irmãos, somente Cristo é o Senhor da igreja. Somente Ele é o Senhor da igreja. Vamos ler juntos o versículo 18? Leiamos. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é a cabeça do corpo. Quem é o corpo? A igreja. Irmãos, a igreja ela não pertence a homens. A igreja pertence a Cristo. A igreja do Senhor. E quando eu falo igreja, eu não estou falando desses bancos. Eu não estou falando dessa estrutura física. Nós somos a igreja. Ele é o cabeça da igreja. A igreja pertence a Ele, ou seja, somente Cristo possui autoridade para governar a igreja. Não o Papa, como nos dias da Reforma, mas somente Cristo, que tem toda a autoridade sobre a igreja. Por isso que a igreja precisa manter os seus olhos somente em Cristo, para seguirmos ao Senhor como verdadeiros discípulos dele. Somente em Cristo, irmãos, é que nós devemos buscar a unidade da igreja, a unidade do corpo. Nós vivemos num mundo que prega a vingança, mas Jesus ele veio e pregou sobre o perdão. O mundo prega sobre a soberba, sobre você achar o seu lugar no mundo. Jesus ensina sobre a humildade. O mundo prega a reivindicação dos seus direitos. Jesus ensina sobre sofrer o dano. A única forma, irmãos, de nós preservarmos a unidade da igreja é se nós ouvirmos a voz de Cristo. Por quê? Porque Ele é o cabeça. É Ele que sabe o que é melhor para a sua igreja. É Ele que sabe o que é melhor para a sua vida, para a minha vida. O grande problema da igreja é que nós não queremos, muitas das vezes, ouvir a voz de Cristo. E aí nós lembramos, irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando Jesus escreve à igreja de Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Conhece esse versículo? Muito conhecido. Nós usamos muito esse versículo nas missões, na obra missionária, não é verdade? Sabe o que ele tem a ver com as missões? Nada. Porque ele não está escrevendo do ponto de vista missionário aqui. Ele está escrevendo para quem aqui? Para a igreja. Não está escrevendo para a igreja? Está escrevendo para a igreja. Irmãos, é impressionante a ironia das coisas.
O que Jesus está falando à igreja de Laodiceia, e é algo irônico nos nossos dias também, porque às vezes a voz que menos é ouvida dentro da igreja é a voz de Cristo. É a voz do cabeça da igreja. É como se tivesse uma festa de aniversário e o aniversariante não pudesse estar presente na festa. E aí nós pensamos, que igreja é essa? Onde o convidado principal não tem banco para ele, não tem cadeira para ele, não tem voz para ele. Irmãos, na igreja brasileira é um amontoado de vozes, todo mundo reivindicando. Eu quero a igreja assim, eu quero a igreja desse jeito, se não for do meu jeito eu não vou, já ouviu isso alguma vez? Se não for da minha forma eu não quero, se não pregar desse jeito aqui eu não vou, se essa programação não for feita assim eu não apoio, eu jogo contra, vozes, vozes, vozes e mais vozes. E às vezes a única voz que não é ouvida na igreja é a voz de Cristo, é a voz do Senhor. Nós precisamos parar um pouco, irmãos, e nos perguntar, a quem eu estou ouvindo? Que vozes nós estamos ouvindo? Via de regra, a gente está ouvindo a voz do nosso próprio coração. A gente quer ser crente do jeito que a gente acha que tem que ser. A gente serve a Cristo do jeito que a gente acha que tem que servir. A gente se envolve na obra do jeito que a gente acha que deve se envolver. Está errado, irmãos. Porque é Cristo quem nos ensina. Ele é que é o cabeça, não somos nós. Né? Talvez a gente é aquele dedo mindinho lá da pontinha lá, somos nós. Mas quem dirige o corpo, quem dirige a igreja é o cabeça. E quem é o cabeça da igreja? É Cristo, irmãos. Somente Cristo é o cabeça da igreja. E o Senhor nos trouxe aqui para dizer, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E para concluir, meus irmãos, quando nós vivemos nessa dimensão, somente Cristo, nós experimentaremos um poder santificador nas nossas vidas. Porque não estaremos vivendo como achamos que devemos viver. Nós estaremos vivendo somente Cristo em nossas vidas. Ele diz no versículo 22, na verdade, coloquei 32 ali, mas é o 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para, ele diz, apresentar-vos perante ele, como, irmãos? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Paulo está dizendo que quando você vive somente Cristo na sua vida, você experimentará esse poder santificador na sua vida. Você será cada dia mais inculpável, mais irrepreensível, mais santo, ou seja, cada vez mais separado para o Senhor. Vivendo para a glória do seu nome, não como você deseja, mas como Cristo deseja. E quanto mais nós vivemos somente Cristo, para Cristo e por Cristo, irmãos, Ele vai santificando a nossa vida. Ele vai transformando a nossa vida, Ele vai renovando as nossas vidas por meio da sua palavra, por meio da nossa comunhão com Ele. Irmãos, quanto mais nós ouvimos a voz de Cristo, mais o Senhor santifica as nossas vidas. Algumas aplicações, irmãos, para nós nessa noite. O que eu preciso fazer quanto à minha salvação? Nada, irmãos. Tudo já foi feito por Cristo. Tudo Ele já fez naquela cruz. A sua obra, ela foi completa em nós. Tudo que nós precisamos fazer, talvez nessa noite, seja rogar a Deus, Senhor, eu não quero viver longe do Teu Evangelho. Talvez alguém esteja entre nós aqui que ainda não teve essa experiência gloriosa da conversão. Quem sabe nessa noite não é a noite onde Deus vai transformar a sua vida. Quando estivermos orando daqui a pouco, se você não tem vivido somente Cristo na sua vida,
Peça ao Senhor nessa noite: Senhor, eu quero viver para a glória do teu nome. Eu quero entregar a minha vida diante do Senhor nessa noite. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida, entendendo que tudo que era necessário para a sua salvação, Ele já fez lá na cruz do Calvário. Segunda coisa, em todas as situações, boas ou más, aprenda a olhar para Cristo. Não fique olhando para as situações da vida, não fique olhando para você mesmo ou para as pessoas. Olhe somente para Cristo. O Senhor está do seu lado em todos os momentos. Nós somos uma família, um corpo, uma igreja em Cristo. E olhando para Ele, nós precisamos buscar ter comunhão uns com os outros, amando e cuidando uns dos outros. Se vivermos somente Cristo na nossa vida, certamente, nós amaremos ao Senhor e amaremos os nossos irmãos e viveremos em comunhão uns com os outros. Amém, queridos? Somente Cristo. Somente Cristo. Vamos colocar de pé.